Por que, Juliana, que nós sentimos dor? A gente está num mundo tão moderno, né? Poderia ter resolvido isso daí. A gente resolveu o problema de distância criando o avião. Resolveu o problema de comunicação. A gente tem uma internet, é muito fácil comunicar. Resolvemos o problema de comunicação, resolvemos o problema da distância. Dá para tomar café da manhã amanhã em Paris, literalmente. Vai para Guarulhos hoje, toma um avião e chega lá. Nós resolvemos alguns problemas com vacina. Resolvemos o problema da polio, né? Embora precise se vacinar mais crianças. Mas resolvemos o problema da poliomielite. Mas por que problema de dor crônica, além de não resolver, está piorando? Está piorando? Está piorando. Por quê? Por que a gente sente dor? Vou fazer duas perguntas. Primeiro, por que a gente sente dor? Segundo, por que no mundo moderno, com tanto acesso a tanta coisa e tanto isso e tanto aquilo, está piorando a dor? Beleza. Ótimas perguntas. Em primeiro lugar, por que a gente sente dor? Porque a gente precisa se proteger. De alguma forma. Então, a dor, ela nada mais é do que uma experiência que o nosso corpo tem, uma experiência sensitiva e emocional, que vai servir para nos proteger de alguma coisa. Então, quando o nosso cérebro, ele acha que a gente está em perigo, que alguma coisa possa estar acontecendo que pode provocar um dano real ou um dano potencial, a dor é a forma como ele tem de se expressar pra gente. É um alerta. É um alerta pro nosso corpo de que algo está errado e que a gente precisa prestar atenção naquilo. Então eu vivo uma vida no erro. Exatamente. Eu vivo uma vida no erro. A minha vida inteira eu tô no erro. O teu corpo, eu tô no caminho do Satanás, então, porque não é possível. O teu corpo está enlouquecido, tentando te dizer que algo não está indo do jeito que deveria, que algo está errado e que algo precisa ser modificado. Juliana, então dor não é ruim? Não. Tô falando assim, não é satisfatório, não é prazeroso. Mas a existência dela é importante, então. Total. É o nosso meio de sobrevivência, né? É óbvio que hoje em dia, quando a gente fala uma dor na coluna, uma dor no ombro, uma dor no joelho, essas são certas coisas incapacitantes. Mas quando a gente fala de dor de forma geral, por exemplo, como que você descobre que você tá com apendicite? E que você precisa fazer uma cirurgia rápido, porque senão sua apêndice vai estourar e isso pode te causar a morte? Dor. Exato. Como que você descobre... O infarto. Tudo isso. Então, a dor, ela vem dessas formas. Então, né? da coluna também dor. Então, dor é aviso. Dor é um aviso de que algo está errado, que pode está gerando algum dano ou pode gerar algum dano. E isso é super importante da gente entendendo, porque a gente vai delimitando um pouco as coisas pra gente poder responder daqui a pouco por que a coluna dói, por que o joelho dói e tudo mais. Mas resumindo é isso. Então o nosso corpo ele precisa de alguma forma mostrar pra gente que isso está errado. E uma coisa bem legal também quando a gente começa a estudar dor e entender sobre isso, é que a dor ela é um processo de aprendizado. A gente aprende a sentir dor. Né? Então, a gente pega algumas experiências prévias do nosso corpo, algumas situações que a gente já passou, que é ruim e que ele percebeu que aquilo não foi bom. Então, ele vai aprendendo e um termo que a gente usa é pareando. Então, ele vai associando tudo aquilo. Tem sempre uma historinha que eu conto, que é assim. Teve um cara que ele foi fazer uma trilha e aí ele estava fazendo a trilha e ele sentiu que algo tinha arranhado o braço dele. E vida que segue, né? Tava na trilha no mato, continuou pleno. Daqui a pouco começou a passar mal. Quando ele foi ver, na verdade, o arranhado tinha sido uma picada de cobra. E aí, quase morreu. Conseguiu ser socorrido, sobreviveu. E aí, depois de um tempo, ele resolveu de novo fazer uma trilha. E aí, quando ele estava caminhando, de fato, ele esbarrou em um galho de árvore e se arranhou. Só que o cérebro lembrou de tudo aquilo que ele já tinha passado, associou aquela sensação do arranhar com a picada de cobra. E aí, mesmo não tendo a picada, ele começou a desenvolver, sentir todos aqueles sintomas que ele tinha sentido antes. Começou a passar mal e tudo mais, por conta disso. Mas fruto da mente, nesse caso. Sim, exatamente. Porque o cérebro achou que ele estava em um potencial dano, em um potencial perigo, mesmo que não fosse real. Então, ele começou a experimentar tudo aquilo de novo. E com o nosso dia a dia, acaba sendo assim também. Então, vamos supor, uma dor na coluna. Vamos levar mais para o nosso dia a dia. Isso. Imagina que você toda vez senta assim, curvado. Tá? Toda vez que você senta curvado, você começa a gerar sobrecarga na sua articulação. Então, você começa a empurrar o seu disco vertebral, começa a esticar muitos ligamentos que tem entre as vértebras, começa a gerar sobrecarga naquela região. Você passa 1, 2, 3
dias, semanas, meses, às vezes anos, que a gente mantém um determinado padrão, até o momento que aquela sobrecarga, ela culmina em alguma lesão. Então, ou você começa com uma protrusão discal, uma hernia de disco, enfim, começa a ter alguma alteração estrutural daquela região. Tá. Isso gera uma inflamação, a inflamação gera uma dor. Beleza? Então, a gente tem estabelecido esse padrão. O que o nosso cérebro ele vai querer fazer? O que causou tudo isso? O que gera sobrecarga? O que deixa esse disco ir mais para frente, esse ligamento estirar? Essa posição curvada. Então, ok, ele vai associar isso com algo potencialmente perigoso, porque isso já gerou uma alteração estrutural. Tá. Então, toda vez que a pessoa sentar naquela posição, ela vai ter dor, ela vai desenvolver essa dor. Mesmo se, vamos supor que ela fez uma fisioterapia, tomou um medicamento, tirou toda a inflamação daquela região. Mesmo sem ter algo inflamado, ela pode ser capaz de sentir a dor só de ficar naquela posição, naquela postura no movimento. Porque o cérebro ele vai associando tudo isso. Por isso que uma das linhas de frente do meu tratamento como fisioterapeuta é olhar para essas questões de postura e de movimento. Porque aí a gente encontra que posturas e que movimentos geram sobrecargas para aquele corpo e que o cérebro está associando aquilo como algo perigoso, como algo de fato lesivo. E aí, quando a gente muda, quando a gente tira esse padrão mecânico, mesmo que ainda esteja mais sensível, mais inflamado, a pessoa já não sente dor. E por que hoje, no mundo moderno, nós temos tanta dor? Porque deveria, teoricamente, com o avanço da ciência, da medicina, ficou mais fácil, entre aspas, viver teoricamente. Porque a gente vê que na prática não é assim. A depressão aumentou, a aumentou, um monte de coisa aumentou. Mas a raiva aumentou na sociedade. Então, teoricamente, o progresso da ciência traz o conforto, a tranquilidade para a humanidade. Porque senão não tem utilidade. Ciência, quanto menos o progresso. A ciência progride para me tornar pior? Então, teoricamente, não. Teoricamente, a ciência progride e eu progrido junto porque eu sou o maior beneficiário dela. Melhor fazer um podcast do que a luz de velas, né? Do que mais fácil. Mas por que, na prática, hoje se tem mais dor do que antigamente? Justamente pelo fato de que a dor, ela não é apenas sentida quando existe uma lesão tecidual, por exemplo. Então, não é só porque está inflamado, não é só porque se tem algo no corpo que está gritando urgente para poder recuperar e melhorar. A dor, ela tem muitos fatores que estão associados ao seu aparecimento, à sua manutenção. Daqui a pouco a gente vai especificar um pouco melhor sobre dor crônica, que é justamente isso, né? Essa manutenção da dor. Que fatores que influenciam nesse aumento ou nessa manutenção da dor? Justamente aspectos emocionais, aspectos de qualidade de sono, aspectos do nosso físico, se estamos mais sedentários ou menos sedentários. Então, se a gente for pensar realmente, antigamente, a gente tinha menos preocupação. Menos preocupação. Porque tinha menos estímulo. Por que tem menos preocupação? Tem uma explicação. A gente tinha muito menos estímulo do que tem hoje, menos, né, gente? Pelo amor de Deus. Menos funções. Você conhecia menos coisas, desejava menos coisas. Conhecendo menos coisas, você deseja menos coisas. Quantas coisas a gente conhece com a internet hoje? Exatamente. O mundo, né? Exatamente. Então tá tudo muito fácil, né? Que é bom e ao mesmo tempo gera tudo isso. Então, esses aspectos emocionais, antigamente, a gente era muito mais ativo. Hoje em dia, você pode, no comando de voz, desligar a luz. Você não precisa nem levantar para apertar o interruptor, né? Então, a gente também tem esse estilo. A gente tá numa sociedade que nos exige muito mais. Então, a pressão também está constantemente com a gente. Temos casos e casos cada vez mais aumentando de insônia, de pessoas que têm uma má qualidade do sono. Sim, o que piora também, né? Altera o que piora a dor. também, exatamente. A gente tem também uma alimentação que hoje em dia é muito mais industrializada, que antigamente não era tanto. Isso também. Tem muitos alimentos que causam uma certa inflamação no nosso corpo. Então, tudo isso veio junto com essa tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, é muito ruim pra gente por conta disso. Porque esses fatores, eles vão influenciar na dor. E por quê? Justamente porque a dor, ela é um processamento neurológico. E as regiões do cérebro que processam essa dor são essas mesmas regiões que controlam tudo isso que a gente comentou.
Então, por exemplo, uma pessoa que sente que tá com medo, que tá com raiva, que tá com ansiedade, já é um fator para predisposição pra gente ficar mais sensível para sentir dor. Alguns aspectos... Isso comprovado. Comprovado, cientificamente. Tem vários estudos já que mostram isso. Alguns aspectos comportamentais. Sabia que muitas vezes a gente até sente dor como uma forma... Depois eu explico um pouco melhor, mas como uma forma, às vezes, de ter atenção. Né? Então, como assim? Porque se eu sinto dor, imagina, vamos supor, uma pessoa mais idosa, mora sozinha, tem os filhos mais distantes. Se ela constantemente tem dor, ela recebe atenção. E quando ela recebe atenção, isso é um estímulo positivo para ela. Sim. Então, inconscientemente, esse corpo pode ficar nessa manutenção da dor, porque dessa forma ela tem algo... psicológica, tá? Exato, ela tem algo positivo. Isso é preciso tomar muito cuidado, óbvio, porque quando a gente começa a entrar nesses aspectos, algumas pessoas confundem a dor como algo psicológico. E não é isso. A gente diz que as emoções, elas interferem nessa dor, mas não que elas são as causadoras. Tá, são efeito agravante, mas não a causa. Exatamente. Mas podem ser um efeito agravante. Total. Você tem o negócio, aquilo ali é a gasolina aditivada, é o aditivo para... Tá exato. Bom. Como por exemplo, fator agravante, mas é ruim. No entanto que, muitas vezes, esses aspectos, e até alguns outros, por exemplo, a catastrofização. Então, você achar que aquilo que aconteceu, meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Não tinha que ser agora. Tudo isso são fatores para dizer se a sua dor que aconteceu ali pontual vai virar uma dor crônica ou não. Então, essa transição da dor aguda, que é essa dor mais momentânea, que aconteceu faz pouco tempo, para a dor crônica, que é uma dor que se mantém por mais de 3 meses, e não necessariamente é uma dor que é contínua, tá? Então, para ser dor crônica, você não precisa sentir todos os dias. Deixa eu interromper um pouquinho.